Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre amostragem. Como na maioria dos estudos que nós vamos realizar, nós vamos estudar uma amostra, ou seja, uma parte da população, então é necessário a gente ter uma ideia de como a gente pode pegar, escolher, sortear uma amostra que seja adequada ao nosso estudo. Então nós vamos ver nessa aula algumas técnicas de amostragem. O assunto não se esgota, porque ele é muito completo, muito grande. No curso de estatística, a amostragem é uma disciplina de um semestre, mas nós vamos ver algumas técnicas, três na verdade, que podem resolver a maioria das situações que vocês podem encontrar. Nós vamos rever alguns conceitos que nós já vimos, para ficar mais claro, já que nós vamos trabalhar nessa aula o tempo todo com população e com amostra. Vamos revisar esses conceitos, né? Então, o que é uma população? Nós já vimos que população é um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum, né? Então, por exemplo, se você quer fazer um estudo sobre os alunos da Unifal, esse é a sua população. A característica em comum é ser aluno da Unifal. Se é aluno da Unifal, faz parte da população. Se não é aluno da Unifal, não faz parte da população. Ou você pode estudar sobrevida de paciente que tem uma determinada doença. Então, todos os pacientes que têm aquela doença fazem parte da sua população. Se não tem essa doença, não faz parte da população. Amostra. Amostra é uma parte da população, né? Um subconjunto da população. Então, a partir do momento que você definiu quem que é a população, se você pegar alguns indivíduos dessa população, você está escolhendo uma amostra. Então, esses dois conceitos eu falei rapidinho, que nós já vimos. Agora a gente não. Essa parte a gente não viu ainda, né? Censo e levantamento para amostragem. Então, o que é o censo? O censo é o método de pesquisa que você observa a população, ou seja, todos os elementos da população são observados. No Brasil, por exemplo, a cada 10 anos se faz o censo, né, domiciliar. Eles vão nas casas, em todas as residências e perguntam quantas pessoas moram aqui, já moravam nessa residência quando teve o último censo. Fazem várias perguntas. Então aí se faz o censo no Brasil a cada 10 anos. Normalmente são os anos que terminam em zeros. Não teve em 2020. Primeiro, por falta de orçamento, depois entrou a pandemia, então o censo de 2020 não foi realizado. E a forma de pesquisa mais comum é o levantamento por amostragem, né? Que você não estuda a população inteira, você estuda uma amostra. Então, quando você está estudando uma amostra, você está fazendo um levantamento por amostragem. Então, quando é que você usa o censo? Quando é que é mais vantajoso usar o censo? Mas se a sua população for pequena, então você já estuda a população inteira para você ter uma precisão mais completa. Já que ela é pequena, você for escolher uma amostra, é melhor você já estudar a população inteira. Ou mesmo quando a população não é tão pequena, mas a amostra que você tem que pegar para obter seu resultado, ela é grande em relação à população, então você já estuda a população inteira. Mais para frente nós vamos ver algumas contas que a gente pode fazer para determinar qual que é o número mínimo de tamanho amostral, qual que é o tamanho amostral mínimo em um determinado estudo. Aí, se você chegou que o seu tamanho amostral mínimo é quase igual ao tamanho da população, então você já estuda a população inteira. Você usa o censo. E se você precisar de precisão completa, aí sim você faz o censo. É por isso que no Brasil se faz o censo a cada 10 anos, para você ter precisão completa nas informações. E o levantamento por amostragem? Então, quando a população é infinita, aí você tem que fazer um levantamento por amostragem, porque você não vai conseguir estudar
todos os elementos da população. Lembrando que a população infinita não é só a população que tem infinitos indivíduos, né? É uma população que ela pode ser finita, mas ela é tão grande que você acaba enxergando-a como uma infinita, que ela é muito grande. Estudos em que ocorre a destruição do elemento observado. Então, por exemplo, você vai pesquisar as propriedades medicinais de uma planta. Então, você vai ter que pegar, quem que é a sua população? Todos os indivíduos daquela espécie da planta. Ah, se você fala assim, vou fazer o censo então. Aí você pega todas as plantas, mata elas, extrai lá os elementos e descobre que ela é boa para a saúde, pode curar algumas doenças. Mas você fez o censo, você matou todo mundo. E aí não tem mais planta. É igual o sangue, né? Quando você vai fazer um exame de sangue, você tira uma amostra do seu sangue. Você não tira o seu sangue todo, até porque se tirasse o sangue todo, você morreria. Então, nessas situações em que ocorre a destruição do elemento observado, a gente é obrigado a fazer o uso do levantamento por amostragem. O censo, ele tem um custo muito grande, tem um custo maior, porque você tem que avaliar todos os elementos da população. Então, o levantamento por amostragem, ele tem um custo menor. O tempo, né? O censo, ele pode demandar muito tempo, só que tem que tomar um cuidado quando você fala o tempo, porque o censo ele não pode demorar muito tempo. O levantamento dos dados não pode demorar muito tempo, porque senão, ao final da pesquisa, você vai estar levantando dados de uma realidade que está diferente do início da pesquisa. Então, você também não pode gastar muito tempo para fazer o censo. E, por conta dessa questão do censo, o levantamento por amostragem ele pode até conseguir ter maior precisão que o censo. Então, por exemplo, para você, igual o censo nacional, né, que se faz no Brasil a cada 10 anos. Para você fazer o censo, o custo é muito alto, porque você tem que coletar dados num intervalo pequeno de tempo e em todos os domicílios. Para isso, você precisa de muitas pessoas para coletar esses dados. E aí você começa a ter dificuldade de encontrar pessoas honestas que vão fazer esse tipo de levantamento de forma correta. Então, para você diminuir o tempo, você precisa de mais pessoas. Se você está colocando mais pessoas, você corre mais risco de pessoas, digamos, mentirem nos dados. Já teve casos de recenseadores que simplesmente preenchiam as fichas por conta própria e não iam nas casas. Então, nesse sentido, você não consegue ter um número adequado de pessoas para fazer a coleta dos dados. O levantamento por amostragem pode ter uma precisão até maior do que o censo. Você, para dar uma amostra, você precisa de menos pessoas para coletar os dados. Então, você consegue ter mais pessoas confiáveis para fazer o seu trabalho. Então, é nesse sentido que o levantamento por amostragem pode até ter maior precisão que o próprio censo. Agora vamos ver algumas definições. Primeira definição: parâmetro. Então, parâmetros são medidas estatísticas baseadas na população. Ah, você quer saber peso médio da população? Isso é um parâmetro. Ah, eu quero saber a altura média da população. Quero saber nível de inglês da população. Então, isso tudo são parâmetros. Quando essas mesmas medidas são baseadas numa amostra, elas são chamadas de estimativas. Então, se eu quero saber o peso médio da população, eu quero saber o valor do parâmetro. Se para ter uma ideia desse valor do parâmetro eu uso uma amostra, então eu estou obtendo uma estimativa. Ambos os casos são numéricos. E o que é o estimador? A gente pode pensar assim: o estimador é a fórmula que vai te permitir encontrar ou o valor do parâmetro ou o valor da estimativa. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, suponha
que sua variável em estudo seja a altura dos alunos do segundo período de enfermagem da Unifal. Então, a população são todos os alunos do segundo período da enfermagem da Unifal. Então, parâmetros: altura média dos alunos, ou seja, altura média de todos os alunos. Então, estamos usando a letra grega mi. Então, suponha que você mediu a altura de todo mundo, calculou a média e deu 1,65 metros. Ou seja, este valor, 1,65 metros de altura média, é um valor do parâmetro, porque é uma medida estatística que se refere à população. E você mediu todo mundo, mediu a altura de todo mundo, achou a média 1,65 m, achou a variância 0,25 metros quadrados, representado pela letra grega sigma ao quadrado. Então, essa medida da variância populacional se refere a uma população, então é um parâmetro. Esse número 0,25 metros quadrados é um parâmetro. E o que são estimadores? Nesse exemplo, são as fórmulas que você utilizou para obter as medidas tanto da altura média quanto da variância. Então, aqui a gente tem o estimador da média, que você soma todos os alunos e divide pelo número de alunos. E aqui você tem o estimador da variância, né? Que você pega cada valor da altura, subtrai a média que você encontrou aqui, eleva ao quadrado, soma isso para fazer isso para todos os alunos e divide pelo número de alunos. Então, lá o estimador da variância populacional você divide pelo valor do tamanho da população. E o mesmo exemplo quando eu pego uma amostra. Então, a minha variável de estudo é a mesma, a altura dos alunos do segundo período de enfermagem da Unifal. Agora, ao invés de eu pegar a população, eu estou escolhendo 8 alunos. Então, eu cheguei lá na minha população, sorteei 8 alunos. Como eu vou fazer as medidas nessa amostra, então eu tenho estimativas, eu não tenho mais parâmetros. Eu vou ter uma estimativa que vai me dar uma ideia do valor do parâmetro. Mas esse número que eu encontrei aqui, ó, que é a altura média da amostra, é uma estimativa, não é um parâmetro. Variância da amostra é uma estimativa. E os estimadores? Olha lá, é a fórmula que eu usei para calcular tanto a média amostral, soma as alturas dos 8 alunos divide por 8, quanto da variância amostral. Observe que a variância amostral ela tem praticamente a mesma fórmula da variância proporcional, só que você divide pelo tamanho da amostra menos 1. Então, esses são os estimadores. Certo? Então, e aí o que é a amostragem, que é o tema central dessa aula? Então, a amostragem é a parte da estatística que estuda como você deve obter uma amostra que representa bem a população. Você não é suficiente você pegar uma população, simplesmente pegar uma população uma amostra muito grande e achar que ela está representando a sua população. Pode ser que sua amostra grande não esteja representando bem a população. Então, para você ter maiores chances de conseguir uma amostra que representa bem a população, existem as técnicas de amostragem. E nós temos a amostragem probabilística e não probabilística. Então, a amostragem probabilística é aquela em que todo elemento da amostra tem alguma chance de pertencer à população. Então, se eu for pegar, se minha população são todos os alunos da enfermagem, do segundo período do curso de enfermagem, e eu vou fazer um sorteio, então todos os alunos têm chance de pertencer à amostra. Então, eu estou fazendo uma amostragem probabilística. E a amostragem não probabilística é quando há chance de algum elemento da população não pertencer à amostra. Então, por exemplo, um exemplo de amostragem não probabilística. Quando no final do semestre vocês, os alunos, fazem a avaliação da disciplina, fazem a avaliação dos professores para fazerem a renovação de matrícula. Você não é obrigado a responder. Concorda com isso? Você pode pular essa etapa.
Então, essa, esses dados que são captados é um levantamento é, por amostragem não probabilístico, porque a participação é voluntária. Se eu não quero participar, então eu sou um elemento da população que não tem chance de pertencer à amostra. Outra situação é quando a amostragem é feita por conveniência. Então, por exemplo, você vai doar sangue, ou melhor, você vai fazer um exame de sangue. E aí, você não sorteia de que parte do corpo do paciente você vai tirar o sangue. Você não faz sorteio. Você tira o sangue de onde é mais conveniente. Então, mas o que você está tirando de sangue é uma amostra. Como a parte do sangue que está fora de onde você está tirando, ela não tem chance de pertencer à sua amostra, então você está fazendo uma amostragem não probabilística. Nesse caso, por conveniência. Então, são as duas principais situações em que acontece a amostragem não probabilística: quando a participação é voluntária ou quando o levantamento dos dados é por conveniência. E agora eu vou definir população homogênea e população heterogênea. Então, se você tem uma população, os elementos dessa população são diferentes entre si. Obviamente, tem diferenças. Você tem homens, tem mulheres, tem pessoas mais baixas, mais altas, tem loiros, tem morenos, sei lá, tem pessoas mais magras, mais gordas, mais novas, mais velhas, né? Tem diferenças entre os elementos da sua população. Quando essas diferenças não interferem na variável que você está estudando, então essa população é dita homogênea. Se essas diferenças podem interferir, então a população é heterogênea. Então, um exemplo. Imagine que aqui são, para ilustrar, né, um exemplo ilustrativo, uma população de 100 pessoas. O P são aquelas pessoas que praticam atividades físicas regularmente. São adultos que praticam atividades físicas regularmente. E o não são adultos que não praticam atividades físicas regularmente. Então, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa sobre a altura dessa população, o fato dela praticar atividade física ou não praticar atividade física na fase adulta não vai interferir na altura que ela tem hoje. Então, para essa variável altura, ela é uma população homogênea. Agora, se você quer estudar, por exemplo, índice de massa corpórea, ou corporal, né? O IMC. O fato da pessoa praticar atividade física pode fazer com que ela tenha um IMC menor do que o IMC das pessoas que não praticam. Então, para essa variável, essa população ela é heterogênea. Então, a mesma população ela pode ser homogênea ou heterogênea, depende do seu objetivo do estudo. Você tem que observar bem essa situação para você determinar se a população é homogênea ou se ela é heterogênea. E aí, agora vamos passar para as técnicas de amostragem. A primeira técnica de amostragem que nós vamos ver é a casual simples. E ela recebe esse nome porque, primeiro, ela é simples e segundo, porque ela é totalmente ao acaso. Por que ela é ao acaso? O que é a amostragem casual simples? Você pega cada elemento da sua população, enumera esses elementos. Então, elemento 1, elemento 2, elemento 3, tal. No caso daquele exemplo, seria até o elemento 100. E aí você sorteia. Pega, coloca os números de 1 a 100 dentro do saquinho e sorteia até dar o tamanho da amostra que você quer. Ou você usa algum programa de computador que faz um sorteio. Você sorteia por algum critério que vai fazer parte da sua população. Então, casual porque você faz o sorteio, simples porque é a amostragem mais fácil de ser feita, é muito simples fazer isso. E a amostragem casual simples, ela só deve ser feita quando a população é homogênea, ou seja, quando a diferença que existe entre os indivíduos não interfere na sua variável que você está estudando. No Excel, você pode fazer o sorteio usando este comando, ó, igual, você digita no Excel, igual
aleatório entre, abre parênteses, coloca o número inferior e superior. O que seria isso? Você enumerou sua população, vamos supor, de 1 a 100. Então, o número inferior vai ser 1, superior vai ser 100, e aí você usa esse comando. Vamos ver um exemplo. Voltando nessa população. Então, eu vou enumerar. Então, aqui é o indivíduo 1, 2, 3, 4, até 10, 11, 12, 13, 14, até 20, 21, até 30, e assim por diante, até não chegar no centésimo. Então, está aqui a população enumerada. Agora, vamos fazer o sorteio. Para isso, vamos usar o Excel. Então, como eu havia colocado, você vai digitar igual aleatório entre, abre parênteses. Como eu enumerei a minha população de 1 a 100, então o número inferior vai ser 1, ponto e vírgula, o número superior vai ser 100, fecha parênteses, dá Enter. Ah lá, ele já sorteou como primeiro elemento da amostra o elemento 29. Vamos supor que eu quero uma amostra de tamanho 6. Então, o que você faz? Você clica aonde você colocou o comando, na célula onde você colocou o comando. Essa cruzinha branca, você faz ela vir no cantinho até virar essa cruzinha preta aqui, ó. Sem a setinha, ó. Não é essa aqui com a setinha, não. Essa aqui, ó. E aí você abaixa até passar o tamanho da amostra que você quer, porque pode ser que o Excel te dê valores repetidos, tá? Pode acontecer. E aí, estes valores aqui, como, deixa eu ver, os 6 primeiros não tem nenhum repetido, os 6 primeiros vão ser os seus elementos da população que você sorteou. Então, você sorteou o elemento de ordem 53, de ordem 40, 49, 18, 88, 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, até o 6 só, né? Então, até o 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá na nossa população ver quais foram os indivíduos que foram escolhidos. Se são indivíduos que praticam atividade física ou se são indivíduos que não praticam atividade física. Anotaram aí, ó. É 53, 40, 49, 18, 88, 58. Então vamos voltar para o Excel. Não, para os slides. Então, vou ter que deixar assim. Primeiro indivíduo é o indivíduo 53. 53, daqui vai ter 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3. É um que pratica atividade física. Então, eu já tenho um indivíduo que pratica atividade física. Então, vamos anotar. Ixi, não está funcionando. Então, o indivíduo 53, ele pratica atividade física. O próximo indivíduo é o 40. Eu vou anotar aqui os sorteados: 40, 49, 18, 88 e 58. Então, o 40, 10, 20, 30, 40. É esse indivíduo aqui, ó. Ele não pratica atividade física. N. 49. 10, 20, 30, 40, 50, 49 é esse daqui, ó. Também não pratica atividade física. O 18.
Então aqui eu tenho 10, 20, 19, 18. O 18º indivíduo é esse aqui. Não pratica atividade física. 88. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90, 89, 88. É esse indivíduo aqui. Pratica atividade física. 58. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 59, 58. É esse indivíduo aqui, ó. Não pratica atividade física. Então, essa amostra teve 2 indivíduos que praticam atividade física e 4 que não praticam atividade física. Esta amostra tamanho 6. Deixa eu ver. Já coloquei lá. Então, ó, na amostragem casual simples, uma amostra N de tamanho 6, nós obtivemos que 4 não praticam atividade física e 2 praticam atividade física. Isso em forma de porcentagem daria, fazer a conta aqui, 66,67% dos indivíduos sorteados não praticam atividade física, 33,33% dos indivíduos sorteados praticam atividade física. Na população, eu tenho N da população N maiúsculo, né? Então, na população, é de tamanho 100. Lá nós temos 67 indivíduos que não praticam atividade física e 33 indivíduos que praticam. Ou seja, na população, eu tenho 67% que não praticam, e 33% que praticam. Observem que os valores foram todos muito próximos, né? O valor que eu obtive na amostra foi muito perto do percentual que eu obtive na população, que eu tenho na população. Então, apesar de eu fazer uma amostragem casual simples, se essa população, se eu estou usando uma variável que faz a população ser heterogênea, neste caso, coincidiu de eu ter uma amostra que representa a população. Mas isso poderia não ter acontecido. Inclusive, eu até sugiro a vocês o seguinte: já que a gente já sabe fazer o comando Excel, façam esse exercício. Cada um pega aquela população, sorteia 6 pessoas e olha qual que é a porcentagem dos que não praticam atividade física que você encontrou na sua amostra com a porcentagem, comparar com a porcentagem dos que praticam. Na maioria dos casos que vocês fizerem isso, a maioria das pessoas fizerem isso, vocês vão ver que vocês vão obter uma amostra que não está representando bem a população. Aqui no caso foi coincidência. Tá legal? Eu não vou fazer de novo para não alongar muito o vídeo. Mas eu tenho praticamente certeza que se fizer de novo, não vai acontecer essa situação que está aqui. Façam aí na casa de vocês para vocês verem o que vai acontecer. Tá legal?
Então, voltando lá para os slides, então nós vimos a amostragem casual simples, a amostragem estratificada. O que é a amostragem estratificada? Você tem uma população que é heterogênea, como por exemplo, essa nossa população que tem as pessoas que praticam atividade física e as pessoas que não praticam atividade física. Suponho que seja um estudo que você quer avaliar o IMC dessa população. Então, é uma população heterogênea. Mas se você consegue saber quem são as pessoas que praticam atividades físicas e quem são as pessoas que não praticam, você consegue separar essas pessoas. Então, você consegue separar essas pessoas em grupos homogêneos. Então, quando você consegue pegar uma população que é heterogênea e você separa em grupos homogêneos, então você tem uma amostragem estratificada. Então, ela é feita isso: você divide a população em estratos homogêneos e depois você faz o sorteio em cada um desses estratos. Você faz uma amostragem casual simples em cada um desses estratos. Ela vai melhorar a representatividade da amostra, porque você vai ter elementos da sua amostra em proporção próxima da proporção que acontece na população. Então, basicamente, na estratificada você faz isso, ó. Separa, coloca aqui as 33 pessoas que não praticam atividades físicas, enumera elas de 1 a 33? Não, são 67 que não praticam, né? Você enumera de 1 a 67, faz o sorteio, proporcional ao tamanho da população, e aí você vai ter as pessoas, a parte da sua amostra que não praticam, mesma coisa, enumera a parte das pessoas que praticam, faz o sorteio, que é a amostragem casual simples, aí você vai ter também na sua amostra, proporcionalmente, a parte das pessoas que praticam atividade física. Mas como saber quantas pessoas na minha amostra vai ser? Eu vou ter que sortear aqui no grupo das pessoas que não praticam atividades físicas e quantas pessoas eu vou ter que sortear aqui no grupo das que praticam. Então, existem dois critérios. O critério proporcional, em que NI é uma amostra de cada extrato. Como é que você acha isso? Tamanho da população de cada extrato, dividido pelo tamanho da população total, isso tudo multiplicado pelo tamanho da amostra que você quer. Esse critério proporcional, ele é adequado quando as variâncias populacionais de cada extrato são iguais. Na prática, nunca é avaliada a questão da variância e se usa esse critério sempre, tá? Se você quiser, se você quiser fazer o jeito certinho, você teria que medir a variância de cada extrato, a variância da sua variável resposta. Se ela for igual, você usa o critério proporcional. Se ela for diferente, você usa o critério ótimo, que é baseado nessa fórmula que está aí, ó, em que SI é o desvio padrão que você encontrou naquele extrato, tá? Na prática, usa-se o critério proporcional sempre. Então, no caso desse exemplo, que eu tenho essas 100 pessoas e eu quero fazer uma amostra tamanho 6. Como é que eu iria fazer? Qual que seria o tamanho de cada elemento, o tamanho da amostra de cada extrato? Então, vamos usar já o critério proporcional. Então, o que que eu sei? Eu sei, vou voltar a cor preta aqui. Eu sei que o tamanho da população é de 100 indivíduos. Sei que o tamanho da amostra é tamanho 6. Sei que eu tenho 67 pessoas que não praticam atividade física e tenho 33 pessoas que praticam atividade física. Então, vamos chamar de N1, tamanho da amostra do primeiro extrato, que não pratica. Então, o que você tem que pegar é tamanho da população do primeiro extrato, que é 67, dividir pelo tamanho da população e multiplicar
pelo tamanho da amostra que você quer. Fazendo essas contas, o N1 vai dar, então vamos lá, 67 dividido por 100 vezes 6, 4,02. Arredondando, o tamanho da amostra do primeiro extrato, que são as pessoas que não fazem atividade física, vai ser 4 pessoas. E se você observar, é exatamente o que você obteve aqui na casual simples, ó. Mas foi por uma obra do acaso. Não necessariamente você vai obter isso quando você faz uma amostragem casual simples. A amostragem estratificada garante essa proporcionalidade da sua amostra. Então, ó, o N2, 33 pessoas que formam a população dos que praticam atividade física, dividido por 100 elementos, que é o total da população, vezes 6, que é o tamanho da amostra. Fazendo essas contas, vai dar 33 dividido por 100 vezes 6. 1,98. Se você arredondar, N2 igual a... Opa! N2 igual a 2. Ou seja, a sua amostra tamanho 6, ela terá 4 indivíduos entre os que não praticam atividade física e 2 indivíduos entre os que praticam. Então você vai pegar lá os indivíduos que, que não praticam, vai numerar eles de 1 a 67, vai sortear 4. Então, esses são os seus elementos desse extrato. Vai pegar os indivíduos que praticam, vai numerá-los de 1 a 33 e vai sortear 2. Vai juntar esses 6 elementos numa amostra única e vai fazer o estudo com esses 6 elementos. Certinho? Tranquilo? Então, então vamos lá. População homogênea, amostragem casual simples. População heterogênea. Só antes de falar nisso, vou deixar aqui como exercício para vocês, você descobrir o tamanho da amostra em cada um desses tratos que está estudando o IMC. Tá? Melhor, que está usando como... Fez a certificação usando o IMC. Tá? Então, recapitulando aqui. População homogênea, amostragem casual simples. População heterogênea, que pode ser dividida em subpopulações homogêneas, estratificada. E se a população for heterogênea e não puder ser subdividida em subpopulações homogêneas, então aí você vai usar a amostragem sistemática, tá? Então, imagina, você tem aqui a população de pessoas que praticam atividades físicas e pessoas que não praticam. E você não sabe quem é quem. Não sabe. Então, como você vai escolher uma amostra dessa população da melhor forma possível, sem conhecer, sabendo que ela é heterogênea, mas sem saber quem é quem? Então, você vai usar a amostragem sistemática. Como é que você faz? Você vai enumerar todos os elementos da população, então, numerar de 1 a 100. Você vai sortear o primeiro elemento. Então, usando aquele comando lá, sortear o primeiro elemento. E depois você vai fazer pulos de tamanho R. Como assim? Você vai dar pulos de tamanho R. E como você vai achar o R? O R é o tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra. Então, neste caso, vamos voltar para o à noite aqui, ó. Vamos descobrir primeiro como é que é o tamanho do pulo, o tamanho do R. Aqui, aí agora vai dar certo. Aqui. Então, ó, só quero escolher uma amostra tamanho 6, né? Então eu tenho o R, que é o tamanho do pulo, ele é tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra. Ou seja, o R vai ser tamanho da população, que é 100, dividido pelo tamanho da amostra, que é 6. Vou fazer essa conta aqui de cabeça. 100 dividido por 6, 16,67.
Como esse R não pode ser quebrado, nós vamos arredondar utilizando as regras corretas de arredondamento. Então, o tamanho do pulo vai ser 17. Tá aqui. E aí? O tamanho do pulo é 17. E, beleza. E como é que eu vou determinar a população? Você vai sortear o primeiro elemento da sua população. Como que você vai sortear? Você pode usar aquele comando do aleatório lá que a gente já aprendeu. Eu vou apagar esses números que nós não usamos, ó, e vou fazer aqui, ó, igualzinho, igual aleatório entre 1,100. Ó, não é vírgula não, é ponto e vírgula. Ponto e vírgula, 100. Dá Enter. Ah lá, sorteou o elemento 61. Ah, vocês não viram eu fazendo isso não, né? Que eu não voltei para o Excel. Eu faço de novo. Então, aqui, Excel. Então, aqui, ó. Vou digitar o comando igual aleatório entre, abre parênteses, inferior que é 1, superior 100, e dou Enter. Olha lá, agora ele sorteou o elemento 96. Então, voltando lá para o anote, ele sorteou 96. Cadê o anote? Está aqui. Então, ele sorteou o elemento 96. Os próximos elementos são escolhidos de acordo com esse pulo de tamanho 17. Então, o que você tem que fazer? Pega o 96 mais 17. 96 mais 17. Isso dá 113. Mas a minha população vai até 100. Então, já passou o tamanho da população. Isso vai acontecer. Então, o que você faz quando passa o tamanho da sua população? Você subtrai o tamanho da população. Então, deu 113. Vou fazer menos 100, vai ser o elemento 13. Então, a minha amostra vai ter o elemento 96. Cadê o cursor? Tá aqui. Depois vai ter o elemento 13. Aí eu somo 17. Mais 17. Vai ter o elemento 30. Somo 17 de novo. Mais 17. Vou ter o elemento 47. E você completa até dar o tamanho 6, que é o tamanho da sua amostra. Mais 17 dá 64. Já deu 6. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 1 ainda. Mais 17 vai dar o elemento 81. Então, pronto. Esses são os 6 elementos que foram escolhidos pela amostragem sistemática para fazer parte da amostra. Eu vou anotar aqui que nós vamos lá ver quais são eles. Então, 96, 13, 30, 47, 64 e 81. Então, vamos lá. Então, está aqui a nossa população. Imagina que a gente não sabe quem pratica e não pratica. Vamos só ver se essa amostragem sistemática escolheu uma amostra boa. O que seria uma amostra boa? 4 que não praticam, 2 que praticam, que é o mais próximo possível que eu consigo do que acontece na população. Então, elemento 96. Esse aqui é o 100. Então, 99, 98, 97, 96. É um que não pratica atividade física. Não pratica. Elemento 13. Aqui é o 10. 11, 12, 13. O 13 também não pratica. O elemento 30. 10, 20, 30. O elemento 30, ele pratica atividade física. Elemento 47. Isso aqui é 30, 40, 50, 49, 48, 47. Pratica atividade física. Elemento 64. 10, 20, 30, 40, 50, 60.
60, 60. Então, vou para de baixo. 61, 62, 63, 64. Não pratica. Elemento 81. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Na linha de baixo, 1, 81. Não pratica. Então, nós conseguimos, usando essa amostragem sistemática, também 4 elementos da amostra que praticam atividade física, 4 elementos que, ou melhor, que não praticam e 2 que praticam, que é o que a gente consegue melhor que representa a população. Aí você fala, professor, mas lá na Casual Simples eu também consegui a mesma coisa. Sim, conseguiu. Só que foi obra puramente do acaso. Pode acontecer de na Casual Simples você conseguir, na sistemática você não conseguir? Pode. Mas é mais provável, muito mais provável você conseguir essa amostra mais representativa na sistemática do que na Casual Simples. Inclusive, eu vou contar para vocês uma história. Eu acho que era a própria turma da enfermagem que eu estava dando aula, se eu não me engano. E tinha um aluno da computação fazendo a disciplina. Ele era dependência artística básica e fazendo a disciplina. E esse aluno, ele participava de um grupo que estava participando de uma disputa, que o pessoal colocava uma quantidade enorme de dados e você tinha que fazer uma previsão para frente. Então você tinha que entender o comportamento desses dados. E era um conjunto enorme de dados, você tinha que pegar uma amostra muito grande, que você não conseguia analisar todos os dados, não tinha como, computadores não faziam isso, não tinham capacidade de fazer isso. Na verdade, levaria muito tempo fazer. Então, você tinha que pegar uma amostra grande também e fazer essa análise na amostra. E você tinha um prazo, um número de dias para fazer isso. Eles estavam, e todo dia o banco lá que divulga, que está propondo desafio para o pessoal da computação, divulgava a posição de cada equipe. E isso é no mundo inteiro, equipes do mundo inteiro disputando. Então, eles estavam lá na ordem dos tricentésimo lá. Aí, esse aluno assistiu essa aula de mostragem sistemática, chegou lá para a equipe e falou com eles para, em vez de sortear a amostra igual eles estavam sorteando, de sortear e o casual simples, usar a sistemática. Aí os caras, deixa de ser bobo, ficar dando pulinho, que negócio. Não, faz aí, faz aí, faz. Aí os caras, então vamos fazer só hoje. Aí fizeram. Nesse dia, eles pularam da posição lá, tricentésima, não sei o que lá, para octagésima alguma coisa. Isso. Melhoraram muito a previsão do comportamento dos dados que estavam avaliando, só de pegar uma amostra sistemática, ao invés de usar um casual simples. Tá? E isso ele parou a aula e contou essa história para a turma inteira, para a turma inteira ficar sabendo. Então, realmente funciona, na prática realmente funciona. Tá legal? Não contem com a sorte pura e simplesmente. Façam as técnicas adequadas. Então, sobre técnicas de amostragem, era isso que eu queria falar com vocês. Como eu falei no início da aula, a gente não esgota um assunto no curso de Estatística Básica, mas eu acredito que a maioria dos problemas que vocês vão enfrentar, vocês conseguem resolver a questão da amostragem usando uma dessas 3 técnicas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tudo de bom para vocês. Até mais.